Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a live Comunicando com Propósito. Nessa semana, gente, eu tô entregando um conteúdo que eu amei preparar, eu amei estudar. É transformador quando você senta para planejar e percebe que existem conteúdos que você não tinha imaginado. Foi isso que aconteceu quando eu preparei a live de hoje. Eu estou fazendo a série Os Escolhidos e contando para vocês as histórias, trechos da história de alguns dos discípulos de Jesus. Hoje eu vou falar sobre Pedro. Já foi sobre João, já foi sobre Mateus. Hoje é sobre Pedro. E o objetivo dessa série é te contar um pouco sobre a vida deles, para que você entenda qual é o modelo de comunicação que você pode reproduzir na sua vida a partir dos exemplos deles, a partir das histórias que eu vou contar aqui, tá bom? Então pega papel e caneta que a aula está só começando. Gente, a história de Pedro, o discípulo e apóstolo de Jesus, é fascinante. Tem pessoas que conhecem ele muito por conta de uma história, de duas histórias, mas eu quero te levar a refletir sobre um todo, sobre as características de Pedro. Até porque esse aqui é o grande objetivo dessa série. Você entender como é que é esse personagem, quem ele foi, o que ele fez e tirar lições da vida dele para a sua, tá? Hoje eu vou ler alguns trechos da Bíblia que falam sobre a história de Pedro, a vida de Pedro. E eu quero já que você anote aí algumas características que Pedro tinha, tá? Pedro, por exemplo, era próximo de Jesus. Pedro tinha um comportamento impulsivo. Pedro tinha também um comportamento de líder, de liderança. A gente sabe também que ele era um pescador, que era um homem simples. Tanto que quando Jesus o chama, o convida para segui-lo, ele fala, eu vou te transformar em pescador de homens. Jesus usa uma metáfora que Pedro ia ter toda a capacidade de entender o que ele tinha que fazer dali para frente, pescar homens, né? Isso é incrível, né? O poder da metáfora. Próximo de Jesus, junto com Tiago e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus. Só 3 pessoas viram isso. Uma delas era Pedro, né? E Pedro também viu a ressurreição da filha de Jairo. Impulsivo. Por que eu estou falando que ele é impulsivo? Porque quando Jesus foi preso, foi Pedro que puxou a espada e tentou salvar Jesus da prisão. Ele agiu por impulso. Líder. Ele era porta-voz, ele costumava ser o porta-voz do grupo. 2, foi ele que tomou a iniciativa de escolher o substituto de Judas Iscariotes. Ou seja, é um líder que tem essas iniciativas, é um líder que traz essas ideias. E o maior dos argumentos é que quando Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro e pediu para Pedro cuidar das ovelhas dele. Só se pode dar uma missão dessas a um líder, a quem tem capacidade de realizar, né? Então essas eram características de Pedro. E tem 2 episódios da história de Pedro que eu quero que você analise, viaje, veja junto comigo. Porque esses 2 eventos são unidos por um problema. Um problema que muito provavelmente você tem ou já teve. E ao identificar esse problema, a gente precisa enfrentá-lo e vencê-lo. Eu vou ler para vocês Mateus 14, 25 a 32. Diz assim, na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Esse trecho fala sobre o momento que Jesus caminhou sobre o mar da Galileia, tá? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, os discípulos que estavam no barco. Os discípulos não reconheceram Jesus, acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então, Pedro saiu do barco, em alto mar, na alta madrugada, Jesus caminhando sobre a água. Pedro sai do barco, coloca o pezinho dele na água. Imagina a cena. Pô, Jesus está andando
falou para eu ir, eu vou também. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Mas, versículo 30, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e falou para ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa é a primeira história. O outro trecho é a famosa noite em que Jesus foi preso e Pedro negou 3 vezes. Esse trecho está em Lucas 22, de 54 a 62. Eu vou ler aqui para vocês. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Ou seja, Jesus foi preso, foi sendo levado para a casa do sumo sacerdote e Pedro estava ali de longe olhando. Oh, para onde vão levar Jesus? O que vai acontecer com ele? Ele estava ali de olho. Mas, quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Ou seja, Pedro meio que estava se infiltrando ali para ver se ele descobria alguma coisa, se ele pegava alguma informação. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele, olhou nos olhos e disse: esse homem estava com ele, esse homem aí estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, não o conheço. Foi a primeira vez. Pouco depois, o homem o viu. Um outro homem viu Pedro e disse: você certamente é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Negou Jesus. No versículo 59, cerca de 1 hora mais tarde, outra pessoa afirmou: certamente esse homem aí estava com ele, pois ele é Galileu, Pedro é Galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Ou seja, Pedro estava ali negando Jesus pela 3ª vez e o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saíram dali, chorou amargamente. Agora pensa, quais são os pontos que unem essa história? Quando estava no alto mar, no barco, e ele não conseguiu andar sobre as águas, isso aconteceu porque ele teve medo. Veio o vento, ele ficou com medo de afogar, perdeu a fé. E aí começou a afundar. No segundo ponto, na segunda história, ele teve medo. Medo de ser preso como Jesus, medo de ser morto como Jesus seria morto. Então ele vai e nega Jesus. Para mim, essas são as 2 grandes derrotas dessa história de Pedro. Porque quando ele estava diante de Jesus e ele perdeu a fé, ou seja, ele foi incrédulo, essa é a coisa que é mais terrível, isso é feio. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se você não tem fé, você não vai para o céu. Porque quem não tem fé não acredita em Deus. É simples. E naquele momento, Pedro perdeu a fé. Incredulidade tomou o coração dele, ele ficou com medo, né? E no segundo momento, ele preferiu negar Jesus porque tinha medo de morrer. Você certamente tem medo de alguma coisa. Eu tenho meus medos. Todos nós temos os nossos medos. Às vezes você tem medo de ser criticado. Às vezes você tem medo das pessoas rirem de você. Às vezes você tem medo de errar, medo de não ser tão bom, medo de falar e as pessoas não entenderem, medo de não ser levado a sério, de não ser levado a séria, medo da desconfiança. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele trava as mensagens das pessoas. E eu quero te falar sobre isso porque a gente precisa vencer o medo. Ah, Daniel, como é que vence o medo? Eu posso te garantir, não é tomando uma fórmula mágica, não é tomando um remédio. O medo se vence com coragem. Olha, tem um trecho aqui do momento em que Jesus aparece para os discípulos em alto mar,
Eles estavam o quê? Com medo. Eles gritaram de medo, é um fantasma. O que que Jesus diz para eles? Coragem. Coragem. Então, entende? Não é mágica. Não é um efeito. Não é algo que alguém vai fazer por você. Você que tem que fazer. Coragem de enfrentar e vencer. Uma coisa que eu acho especial é porque Pedro, ele estava de frente para a própria mensagem, que era Jesus, a mensagem em carne e osso. Jesus, ele tanto era a própria mensagem, como ele seria também a mensagem de Pedro, dali em diante. Então, com essa ilustração fica fácil entender. O que é mais forte? O medo de Pedro ou a mensagem que estava na frente dele? Coloca nos comentários. Jesus ou o medo? O que é mais forte? A mensagem ou o medo? O que é mais forte? Se você chegou até aqui nesse vídeo, bota no comentário. Daniel, peguei essa. Eu entendi. Eu quero saber até que ponto você me acompanhou aqui. Então, uma coisa que eu quero te incentivar é o seguinte. Vença o seu medo antes que ele cale a sua mensagem. Vença o seu medo antes que ele cale a sua mensagem. Se você não tiver coragem para enfrentar o medo das críticas, da rejeição, do deboche, da descrença, do descrédito, você não vai conseguir entregar a sua mensagem. Se você não vencer esses medos, você não vai conseguir entregar a sua mensagem. O medo vai calar a sua mensagem. E sabe qual é o resultado disso? Muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas e transformadas porque você ficou com medo. Se Pedro tivesse ficado calado com medo, muita coisa não teria acontecido. Se você acha que a história de Pedro ela vai até ali, até o momento que Jesus ressuscita, eu te falo que não. As coisas grandiosas e maravilhosas que Pedro fez e tem para contar, aconteceram depois que ele venceu o medo e não deixou que o medo calasse a mensagem dele. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. Pega o seu papel e caneta. Vai anotando assim esses pontos. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas qual é a sua mensagem. Ela é boa? Ela ajuda as pessoas? Ela é justa? Ela é digna? Ela não faz mal a ninguém? Então, a sua mensagem é justa. Sendo ela assim, ela é mais forte do que o medo. Porque quando você entrega, você ajuda a transformar a vida das pessoas. E se você não faz isso por medo, as pessoas deixam de ser impactadas. Com medo, com pouco, com muito medo, coragem. Vá em frente. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Eu fiz há um tempo atrás uma live sobre medo das críticas. Os críticos vão falar mal de você. Eles vão te criticar. Coragem. Continua. Apegue-se à força da sua mensagem para continuar entregando, ajudando e transformando vidas. Eu te incentivo a você olhar para frente e falar: qual é o caminho da minha mensagem? Qual é o final dela? Então vale a pena continuar. Assim você vence o medo com coragem. Coragem. Não vai esperar que alguém vai aparecer para vencer o medo por você. Que alguém vai dizer alguma coisa. Que alguém vai fazer. Não, 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 não. Coragem. É uma decisão sua. Você decide enfrentar e vencer o medo. Você decide enfrentar e vencer o medo. Então, eu quero que você... Eu vou te dar uma dica que a gente chama de autossugestão. É quando você começa a falar para você algumas verdades que vão entrar em você e nos momentos que você nem imagina, mas que você precisa, ela vai surgir. E uma dessa é: eu estou com medo, mas eu tenho que entregar a minha mensagem. Você precisa afirmar e reafirmar isso para você. Ah, tudo bem, eu tenho medo, está acontecendo aqui, mas eu tenho que entregar a minha mensagem. Eu tenho um compromisso com a minha mensagem, com o meu futuro. Então, quando o medo bater a sua porta, essa frase vai pintar na tua cabeça. Porque você está falando para você há muito tempo. Tudo bem, eu estou com medo, mas eu tenho que entregar a minha mensagem. Eu vou adiante, eu vou em frente. E isso te ajuda a ter coragem
para vencer. Coragem para superar o medo que tenta te paralisar, que tenta calar a sua mensagem, tá bom? Então, gente, não existe fórmula mágica. O que existe é uma decisão de enfrentar e vencer o medo. Eu vou te falar agora um pouquinho mais sobre a história de Pedro. E assim, essa é uma live sobre comunicação, sobre técnicas de comunicação, sobre distribuição de conteúdo, essa série sobre estratégia de comunicação. Mas eu não posso pegar essa história de Pedro, que é tão forte, e não te falar sobre Jesus. Então eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu não posso só pegar essa história e falar de comunicação e pegar uma metáfora e te ensinar. Eu preciso também te falar sobre Jesus, né? Porque quando o Pedro começou a afundar, algo o impediu, né? Eu estou falando para você que tem medo, que sofre, que já fez alguma coisa da qual se arrepende, já fez alguma coisa feia. E essa história, ela ensina um pouco sobre quem é Jesus. Pedro estava incrédulo, pouca fé. Começou a afundar porque sentiu medo do vento, porque achou que o vento era mais forte do que a palavra de Jesus, vem. E ele começou a afundar. E ele só não se afogou porque o próprio Jesus estendeu a mão e pegou. Então, às vezes você fica com medo, achando que errou, ou então porque errou. Eu quero que você entenda que Jesus está pronto para estender a mão, como fez com Pedro. Vai fazer por você. Essa é uma das características que eu preciso que você guarde sobre Jesus. E no episódio de quando Jesus ressuscitou, né, para citar os dois trechos de história que eu contei hoje, quando Jesus ressuscita, ele se encontra com Pedro, ele vai até Pedro, ele morre, ressuscita, ele vai até Pedro. E ele pergunta, Pedro, você me ama? Pedro responde sim. Jesus faz essa pergunta 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama. E por 3 vezes Pedro diz sim, eu te amo, Jesus. E aí ele recebe uma missão. Uma missão linda. Aqui começa a grande história de Pedro. O que ele faz para entrar definitivamente para a história começa nesse momento. Depois que ele tinha errado por medo. E Jesus fala para ele, então apacenta, cuida das minhas ovelhas. E Pedro vai se tornar um dos pais da igreja primitiva. Ou seja, a primeira igreja, o primeiro modelo de igreja que a gente conhece. Ele tinha errado. Ele tinha sido incrédulo. Ele tinha perdido a fé. Ele negou Jesus. Ele fez coisas feias. E eu quero que você guarde isso. Não importa quão feio foi o que você fez. Se você de verdade se arrepender no seu coração, o que Deus tem para você é lindo. Não importa quão feio foi o que você fez. O que Deus tem para você, o que Jesus tem para você é lindo. Tá bom? Fecha paredes aqui, vamos voltar para a nossa aula de comunicação. Eu quero que você anote aí 3 lições que a gente pode tirar dessa história. 3 lições para a nossa mensagem, para a nossa comunicação, que a gente tira dessa história de Pedro, tá? Número 1. A derrota não te define. Ah, Daniel, mas eu fracassei. Pedro também. E ele entrou para a história como um fracassado? Não. Por quê? Enquanto há vida, há esperança. Se você tem tempo, você pode consertar e realizar. A derrota não te define. Não deixe a derrota do passado dizer o que você é hoje, porque você não é isso. Mude, arrependa-se, aprenda, siga em frente. E guarda isso, a derrota não te define. Segundo ponto, vencer o medo começa com uma decisão. Você acha que o medo é maior do que você? Você se acha incapaz? Não. Você não é incapaz. Você precisa de coragem.
E vencer o medo começa com uma decisão. Vamos lá. Pedro teve medo, mas ele tomou a decisão de vencer esse medo. Ele muda a história dele. Para mim, o medo é muito marcante. Nessas duas histórias que eu contei, no Mar da Galileia e depois quando Jesus é preso, muito marcante. O medo marca essa história, esse pedaço da história de Pedro. Só que os historiadores dizem que Pedro, né, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro continuou pregando o evangelho, foi perseguido numa época que não se podia falar de Jesus, pregar, era proibido pelo Império Romano naquela época. Pedro foi perseguido e crucificado de cabeça para baixo. Alguns historiadores defendem essa história. Gente, ele sentiu medo. Ele sabia que ele podia ser preso, decapitado, crucificado, morto, apedrejado, porque estava falando de Jesus. Isso devia dar medo nele, mas ele decidiu enfrentar o medo. Ele falou, eu não vou deixar o medo calar a minha mensagem, porque a minha mensagem é sobre Jesus. Eu preciso entregar para as pessoas isso. Ah, mas você pode morrer. Eu prefiro morrer do que deixar de entregar a mensagem de Jesus. Eu prefiro morrer do que deixar de falar sobre a verdade. E você quer saber uma coisa? Quando eu estudei a história do cristianismo, como se expandiu, quem estuda isso chega a essa conclusão, que um dos motivos fundamentais para a história de Jesus não ter se perdido foi justamente o testemunho de pessoas como Pedro, que preferiram morrer a negar Jesus. Preferiram morrer a dizer que, não, vou ficar calado sobre isso, não vou contar essa história não. Quando as pessoas quando elas viram pessoas como Pedro serem mortas, executadas, porque se negaram a dizer não para a fé cristã, as pessoas pararam para pensar e falaram, caramba, esses caras devem estar falando a verdade, porque eles são capazes de morrer pelo que acreditam. Então, a decisão de Pedro de ir até o fim, até as últimas consequências, apesar do medo, fez muita coisa especial acontecer, provocou muitas conversões, tá? Vencer o medo começa com uma decisão. E o terceiro ponto aqui, coragem é uma característica de quem faz a diferença. Coragem é uma característica de quem faz a diferença. Preste atenção nisso. A coragem que Pedro desenvolveu, ele não era corajoso, ele era impulsivo. Mas ele teve medo. Ele desenvolveu a coragem, você também pode. Fez com que ele se tornasse um dos pais da igreja primitiva. Olha como isso vai mudando a história dele. Óbvio que a fé em Jesus, né? Seguir as ordenanças de Jesus. Mesmo perseguido por causa do cristianismo, ele seguiu em frente, ele não parou. O medo não parou mais ele. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, Pedro fala para uma multidão e 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, o cara que teve medo virou um corajoso e seguiu adiante e começou a fazer coisas grandiosas, começou a fazer a diferença. A característica de quem faz a diferença, uma das características de quem faz a diferença é a coragem. E por fim, por influência de Pedro, Marcos, que era discípulo de Pedro, escreveu um dos evangelhos. Então, por influência de Pedro, que continua em frente. Né? Então, estou dizendo assim, quando você tem coragem de seguir, de fazer, você começa a mudar as pessoas. Então, ele influenciou que Marcos escrevesse um dos evangelhos. Pedro também escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro, sabe sobre o que é? Era uma carta destinada às pessoas que estavam sofrendo perseguição. 2 Pedro, ele fala sobre quem é Jesus e sobre como fortalecer a fé. Ou seja, o cara que teve medo estava injetando coragem nas pessoas. Escreveu uma carta que vai existir para sempre, que é o livro mais vendido da Bíblia, está lá 1 Pedro, 2 Pedro. O cara que tinha sofrido por medo, agora estava injetando, deixando registrado, injetando coragem na vida das pessoas. Entende como é transformador? Entende por que você não pode se calar? Entende por que você precisa hoje vencer o medo das críticas, do disse-me-disse, medinho da vergonha,
do se achar incapaz, a sua mensagem é mais forte do que o seu medo. Guarda isso no seu coração. Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu quero só lembrar quais são os 3 pontos. 3 lições que a gente tira dessa história. A derrota não te define. Não deixe a derrota definir quem você é. Segundo ponto, vencer o medo começa com uma decisão. Vencer o medo começa com uma decisão. E por fim, anote isso, guarda no seu coração. A coragem é uma das características de quem faz a diferença. Eu incentivo você, como Jesus disse aos discípulos, coragem, não tenha medo, vá em frente. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer, tá bom? Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui. Se você gostou, bota um comentário. Qual foi o trecho dessa live que mais fez sentido para você? Que mais te fez aprender? Eu quero saber se o conteúdo que eu estou entregando aqui tem feito diferença na sua vida. E se você ainda não se inscreveu, gente, aperta o botão inscreva-se. Participe desse minha sala de aula virtual, onde aqui eu entrego os conhecimentos que eu tenho sobre comunicação, sobre propósito, para que você vá muito mais longe, para que você ajuste a sua mensagem, entregue e comece a fazer diferença na vida das pessoas. A gente se vê em breve com mais uma série de lives da Comunicando com Propósito. Eu desejo a todos vocês saúde e paz.